Olá, amigos do portal piauihoje.com, portal que conecta você ao mundo. Estamos iniciando mais um podcast. Nós hoje vamos tratar de trabalhos feitos junto às favelas, junto aos bairros da periferia, junto às comunidades periféricas. Esse é um trabalho feito por várias instituições, mas tem uma que está se destacando no país inteiro, né? Nós estamos na companhia do nosso colega aqui de bancada, meu amigo, professor Roberto John Gonçalves da Silva, cientista político e jornalista. Tudo bem, Roberto? Tudo bom. Aí tratar de um assunto importante que precisa de algumas, vamos dizer, esclarecimento de conceitos. O nosso convidado é o jornalista e músico Valcian Calisto. Ele é presidente da CUFA, da Central Única das Favelas, no Piauí. É com ele que nós vamos tratar hoje desses assuntos que a gente já antecipou aqui. Valcian, tudo bem? Então, tudo bem, você, Brandão. É uma honra estar aqui também na presença do nosso amigo Roberto John, poder falar um pouquinho do nosso trabalho à frente da CUFA e falar de diversos outros temas pertinentes ao nosso cotidiano aqui em Teresina, capital do Piauí. Lembrar aqui que o Valcian também, o Valcian já foi da nossa equipe aqui do Portal Piauí hoje, viu, Roberto? Certo? Valcian, eu queria inicialmente que você explicasse aí o que é a CUFA. Primeiro aqui ressaltar, né? Quando o Brandão iniciou no jornalismo, eu nem era nascido. E aí, depois de eu já ter nascido, eu trabalhei com ele. E hoje, olha só, né? Os caminhos da vida, estou sendo entrevistado por ele. Então, acho que eu posso dizer que eu já venci na vida, né, produção? Então, assim, Brandão, para falar um pouquinho da CUFA, né? A CUFA surge no Rio de Janeiro, ali por volta de 1996, 1998, formada por jovens negros e periféricos das favelas, para organizar um caos de ideias que se tinha, mas que não conseguiam dar vazão. Então, a CUFA surge para formar lideranças, para desenvolver projetos que venham a fortalecer e empoderar as pessoas na área do esporte, na área da cultura, na área social, na área do empreendedorismo, agora mais recentemente, né, desenvolvendo projetos. Então, surge muita parte da cultura do hip-hop, que era uma cultura de rua, e a partir dali vai adentrando para outras searas, outros segmentos. Hoje, a CUFA é talvez a maior ONG do Brasil. Por quê? Nós estamos presentes em todos os estados, mais do Distrito Federal, estamos presentes em 50 países, né, desde a Europa, a África, o continente africano, diversos outros. Nós estamos presentes e a meta é que em 2025 nós cheguemos a 100 países. Para você ter uma ideia, segundo o IBGE, o Brasil possui um pouco mais de 13 mil favelas. A CUFA está presente em 5 mil. Então, assim, a nossa capilaridade, nosso alcance é muito grande devido a essa rede com a qual a gente foi formando ao longo dessas últimas 3 décadas de trabalho. No Piauí, como é que surgiu no Piauí? Então, no Piauí, nós estamos aqui pelo menos desde 2012. Né? Então, a gente também vem realizando diversos trabalhos aqui, diversos projetos. Saiu, acho que mês passado, se vocês devem lembrar, o IBGE divulgou que o Piauí tem em torno de 200 mil pessoas vivendo em territórios considerados favelas e comunidades urbanas. Né? Quantos mil pessoas? 200 mil pessoas, né? Uma concentração muito grande na capital. E ali eles conseguiram identificar Picos e Parnaíba. Mas a gente sabe que, na verdade, isso deve ser muito mais. Porque o que acontece? No governo federal passado, o IBGE quase que foi desmontado, quase que não se tinha recurso para fazer as pesquisas, né, de campo. Fidedignas, como se fala. Então, do que eles conseguiram apurar, eles pegaram ali Teresina, Picos e Parnaíba e cerca de 200 mil pessoas. É um número elevado. Só na capital são 198 mil, se eu não me engano. Então, se a gente pega... Nós temos uma capital com 800 mil habitantes, é o quê? 1/4 da população. É um número significativo, né? Tem mais estudos sobre essa população, Valcian? No Piauí, não. A gente fica ainda com esses dados do IBGE, embora, como eu lhe disse, a gente sabe, pelas visitas que a gente faz, que cidades como Altos, Campo Maior, diversos outros mesmo, vivem essa situação de ser um território de favela. E aí, quando a gente fala favela, aqui no Piauí, para quem é do Piauí, as pessoas têm uma referência das favelas cariocas, né? Que são aqueles morros na vertical. Né? Já no Piauí, por exemplo, não. Nós temos as favelas são horizontais.
Você pega ali a Vila Manduz, que é a maior da nossa capital, ela é muito horizontalizada, né? Aí você falou no assunto que eu queria tratar. Nós temos de 79, 70, 80, FUNC, FAMEP e várias outras, associação de bairro, associação de moradores. Essas entidades. Qual é a diferença fundamental entre aquele movimento, que de certa forma deu uma parada, né, nos últimos anos, e a CUFA? Pelo que eu vi aqui nos princípios que você colocou, tem muito direitos humanos, tem a questão do trabalho e também segurança. Qual é a diferença, ou não tem diferença, ou cada qual caminha no seu... Diferença na ação de cada entidade. Entendi. A diferença vai estar no desenvolvimento dos projetos e numa ação mais política, porque eu vejo, por exemplo, meu pai, Calixto, ele foi presidente da Ordem dos Músicos do Piauí, aqueles tempos áureos do Piauí Pop, por exemplo. Então, todo artista que vinha para cá, para tocar no Piauí Pop, antes de subir no palco, tinha que apresentar as carteiras de músico para a Ordem dos Músicos. Só que o pai também foi presidente da Associação de Moradores do Renascença 2, 3 vezes, por 3 mandatos. E ele, junto com diversos amigos da região sudeste, fundaram a FUNGEB, se eu não me engano, que era a federação de todas as associações. Então, qual que era a atuação deles? Era muito mais focada numa questão de habitação, era muito mais focada nessa ligação mais política da coisa, né? De eles terem os políticos mais perto. A CUFA ela já é a partidária. Por quê? A gente não defende bandeiras políticas dos políticos, dos candidatos. Por quê? Hoje nós temos, por exemplo, vou pegar aqui pelo ano de 2024, nós temos o prefeito que está encerrando o mandato e vai entrar um novo. Então a gente tem que dialogar com todos eles, independente de quem esteja no poder, porque as gestões mudam, mas as dificuldades, os desafios nas comunidades, elas continuam. Então, a comunidade não quer saber disso também. Mas quando você fala política, ela significa só em termos de políticas sociais ou política de enfrentamento? Eu falo da política participativa, né? Você não vai ver ninguém da CUFA em nenhum lugar do Brasil pedindo voto para um candidato. Eu falo dessa política. Estou falando da necessidade do bairro de enfrentar a prefeitura, enfrentar o que quer que seja. Nesse sentido. De vista do que era antes, do que se fazia em Teresina, de grandes manifestações, quando a coisa não acontecia. Então, nesse sentido, a CUFA busca sempre o diálogo, né? O diálogo, e aí, claro, nós temos os nossos posicionamentos. Quando a gente, por exemplo, a gente ajudou o IBGE a fazer uma imersão dentro das comunidades no início do governo Lula, porque muitas vezes os recenseadores chegavam nas comunidades e não encontravam os moradores, ou estavam trabalhando, ou só estavam em casa no final de semana. Então, a CUFA auxiliou o IBGE com que adentrasse e tivesse mais assertividade. Quando foi no momento de divulgar a pesquisa, que foi esse ano, aí no card de divulgação não estava lá a CUFA como parceira. Aí a gente vai e faz um enfrentamento ali, né? Então, assim, a gente sabe os momentos estratégicos de se posicionar perante o enfrentamento que a gente precisa fazer, né? Mas, assim, a gente está sempre aberto ao diálogo, porque a gente entende que as gestões passam, as dificuldades e os desafios eles permanecem. A gente tem que dialogar, seja com esquerda, seja com direita, seja com centro, seja com quem for. Né? Agora, uma coisa que você falou aí sobre a questão da comunidade de segurança. Aqui nós sabemos que as facções estão presentes no mundo todo e no Piauí também. Como é esse diálogo de vocês com essas facções, que em alguns lugares não entra ninguém, e aqui como é que é isso? Vocês trabalham... Vocês têm esse problema? Exato, tem esse problema, porque a caracterização da favela aqui é diferente, ela é horizontalizada, ela é mais higiênica, inclusive, do que outras favelas de São Paulo, de Salvador, São Luís, ela é mais urbanizada do ponto de vista higiênico, inclusive, né? Mas as casas são muito precárias, na verdade. E quando vem enchentes e outras coisas, o sofrimento é grande. Uma instabilidade muito grande. Mas como é que vocês lidam com isso? Porque a gente sabe de algumas áreas cinzentas em Teresina que não entra ninguém. Então, o que acontece? A gente não tem diálogo, na verdade, com o crime, de maneira geral. Como que a gente faz para adentrar e fazer as nossas atividades dentro dessas comunidades? Nós temos lideranças, pessoas que nós conhecemos, que moram nessas comunidades, então a gente faz, dia tal, nós vamos levar, 200 kits lanche, nós vamos levar tantas cestas básicas, preciso que você mesmo aí monte uma lista, a gente só vai levar esse material. Até determinado ponto e eles lá... E lá e vocês fazem a distribuição, entendeu? A própria comunidade se encarrega de selecionar e distribuir. Porque como eles já estão lá dentro, eles conhecem de fato quem tem a necessidade, né, entendeu? Então, assim, a gente nunca teve nenhum tipo de problema, embora a gente saiba da realidade pela qual a Teresina está passando, de maneira geral.
Mas não só o Piauí, o Brasil, é um problema do Brasil, né? A questão da segurança. E aí, se a gente passa mesmo para o lado do enfrentamento assim, da criminalidade no Brasil, a gente pode pegar 2 governos bem diferentes, né? O da Bahia e o Tarcísio de São Paulo, né? Um é de esquerda e outro é de direita. Mas o que eles oferecem para combater a criminalidade é a mesma coisa. É o mesmo modelo. Né? É bala, é tiro, é prisão, e é o encarceramento em massa, é a violência, a repressão, e nada disso tem resolvido. Ou seja, a gente pega aí na história do Brasil recente, desde o finalzinho do Império para cá, todas essas medidas, nenhuma delas foram efetivas, surtiu o efeito desejado. Então, o que é que o país pode fazer, né? A gente sabe de uma coisa, dentro das comunidades as pessoas querem a solução rápida e urgente. E no que elas querem as soluções rápidas e urgentes, muitas vezes você vai ver as pessoas defendendo inclusive a barbárie. Porque elas querem que o problema se acabe, seja matando todo mundo, tá entendendo? Então é realmente complicado com que a sociedade chegue a pensar e consentir esse tipo de coisa diante da falta de solução que os governos não têm apresentado ao longo dos últimos anos. Esse vazio do Estado termina com a sociedade. Mas ainda seguindo nesse sentido, nós estamos na necessidade de uma reforma urbana no Brasil urgente. Total. Vocês trabalham isso, tem projetos, tem soluções ou tentativas, pelo menos ideias de como enfrentar isso e apresentar para o Estado? Como vocês estudam um pouco isso, de como fazer essa favela realmente se integrar e se urbanizar, não naquele sentido plástico da coisa, mas que realmente, do ponto de vista do emprego, da renda, dos serviços públicos, de que o gás não seja cobrado tarifa pelo crime organizado, água, como acontece em vários, no Piauí, diz que está começando a acontecer isso em algumas regiões aqui da região leste, Teresina. Gás, internet e várias coisas sendo aprisionada pelo crime organizado. Vocês já têm contato com isso? Sabem um pouco disso ou não? O que acontece? Muitas vezes as pessoas confundem a CUFA como se a CUFA fosse uma secretaria de Estado ou uma secretaria municipal da prefeitura. Então, as pessoas têm no inconsciente que a CUFA vai resolver problemas que são sociais na sociedade. Quando, na verdade, nós estamos ali para mitigar, para amenizar e apontar caminhos. Então, por exemplo, a CUFA realiza... Aí eu vou entrar nos projetos da CUFA. É isso, eu queria falar sobre isso. A CUFA realiza a Expo Favela, que é uma feira de empreendedorismo, certo? Que reúne em um só local aqueles que estão inovando dentro das comunidades, aqueles que estão gerando emprego e renda, e reúne eles com potenciais investidores e com pessoas que vão ajudar a qualificar aqueles negócios. Porque muitas vezes tem um negócio dentro da comunidade, mas a comunidade não tem o número da casa, não tem o nome da rua. Então, aquele negócio que o governo, inclusive, está deixando de pagar imposto. Isso aí vocês... Então, isso a CUFA está trabalhando, fazendo um evento chamado Expo Favela, que no Piauí, por exemplo, em 2 anos, nós já colocamos 120 empreendedores, né? Levamos o Sebrae para dentro, vi a feira, levamos a Badesp. Então, aqueles empreendedores que sequer sabiam que poderiam conseguir um empréstimo com facilidade que hoje a Badesp tem, a CUFA foi lá, intermediou, fez essa conexão, fez essa ponte. De certa forma, isso fortalece essas comunidades, inclusive para não se deixar capitalizar ou capturar pelo crime, né? Exatamente. Então, assim, acho que até mandei para o Brandão, esse ano, uma das empreendedoras, ela, durante os 2 dias de feira, tudo que ela vendeu, ela conseguiu comprar o primeiro fogão da vida dela, que ela está saindo da casa da mãe dela para ir morar sozinha, ela comprou o primeiro fogão, e ainda sobrou dinheiro para ela investir na divulgação do negócio dela nas redes sociais. Então, assim, a gente acredita muito que esse empreendedorismo de base, né, que se chama de empreendedorismo comunitário, que ele é um dos caminhos para a revolução social no país. Porque, veja só, as favelas brasileiras movimentam por ano 202 bilhões de reais. Isso é maior do que o PIB de alguns países da América Latina. Verdade. Nós estamos entrevistando aqui o jornalista e músico Valcian Calisto, atual presidente da Central Única das Favelas no Piauí, a CUFA. Então, Valcian, eu tenho que destacar uma coisa aqui, viu, Roberto, que eu vi as 2 feiras da Expo Favela e vi uma coisa interessante, que a feira, na verdade, não tem agente externo fazendo, as próprias comunidades. Toda a dinâmica é dele. Essa é uma ordem, assim, uma orientação? Então, o que a gente faz? Você vai na Expo Favela,
Aí os empreendedores são das favelas de periferias. A equipe de produção e organização são moradores das favelas de periferias, né? Então a gente prioriza exatamente para fortalecer de fato um ecossistema que está ali, às vezes esquecido, às vezes renegado, às vezes, né, invisibilizado. Então a gente também, quando reúne esse povo todo no local só, está dando a visibilidade, está chamando a imprensa, está chamando o Piauí hoje para ir lá cobrir e mostrar que eles existem, que eles estão gerando renda e emprego. Esse sábado agora, nós vamos ter uma empreendedora piauiense, né, que cresceu na região ali do Mulambi, na Zona Sudeste. Hoje ela mora ali na divisa entre Teresina e Altos, no reality show da TV Globo. Ela foi empreendedora do Piauí. Né? No final da Expo Favela, a gente seleciona os 10 melhores negócios do estado. Aí a gente manda para a Expo Favela Brasil. Aí lá, mais de 200 empreendedores disputam nacionalmente. Então, uma piauiense ranqueou, exatamente, está no top 10 nacional e é nesse sábado agora. Quero convidar o Piauí inteiro para assistir e torcer pela nossa piauiense, a Jamila Rocha. Jamila Rocha. Da Abissai Associação. Ela trabalha com o quê, Valciano? Ela produz produtos terapêuticos a partir da cannabis para pacientes oncológicos, autistas, diversos tipos de finalidades. E auxilia com que esses pacientes também encontrem médicos que prescrevam esses produtos, porque ainda hoje então no Brasil... rompeu uma bolha, né? Ideológica, policialesca, né? Sim, né? E é saúde, é ciência, não é... Exatamente. Mas ainda existe muito preconceito, né? Então, se você ter... Só o fato dela ter furado essa bolha assim é importante. Algo... Parabenizar essa piauiense que vamos torcer por ela, tá certo? Exatamente. Valciano, hoje em Teresina, no Piauí, você atua em Teresina, Parnaíba e Picos. Na verdade, assim, se a gente pegar aqui da pandemia para cá, a CUFA já atuou de ponta a ponta. De Corrente, Cristalândia, a Cajueiro da Praia. Pra vocês terem uma ideia, na pandemia, a CUFA distribuiu mais de 500 mil toneladas de alimentos. Eu acho que, na época, mais do que a própria prefeitura. Mas aqui, no Piauí? No Piauí. 500 mil? Mais de 500 mil toneladas de alimentos. E não só alimentos, porque assim, vou ter que fazer aqui um breve histórico aqui. Vamos lá. Como foi que a CUFA atuou? Tínhamos o lockdown. Né? Então, diversas parceiras, empresas nacionais, entraram em contato com a CUFA porque sabia da capilaridade da CUFA dentro das comunidades que estavam fechadas. Então, elas mandavam cestas básicas, mandavam alimentos, mandavam... A CUFA criou um cartãozinho chamado Alô Social, porque vocês lembram que as crianças ficaram em casa e não tinham mais acesso à aula. A aula era remota. Aí como é que uma criança lá na Vila Nova Esperança ia acessar uma aula remota pela internet, pelo celular, se muitas vezes o sinal 3G dela nem conectava. Então a CUFA fez uma parceria com uma operadora na época, disponibilizou, eu não vou lembrar agora quantos cartões com chip internet gratuito durante 6 meses, mas disponibilizou também um cartão de crédito para que as mães pudessem comprar nos próprios mercadinhos das comunidades. O chip. Não, qualquer que ela quisesse comprar de mantimento de comida. Cartão que era no valor de R$200, se eu não me engano. Alimento. Entendeu? Então, isso, além de ajudar as mães, fortaleceu o comércio local dentro das comunidades favelas. Também foi uma das ações da CUFA. E no período crítico, né? Da pandemia. Então, através dessas parcerias nacionais, nós conseguimos. E aí, as distribuições de kit higiênico, né, que era a máscara, o álcool gel. Pra você ter ideia, pegar estados como Pará ali, a CUFA tinha voluntários atravessando de barco para chegar em comunidades, povoados, quilombos, né, ribeirinhos, e levar esses materiais todos. Então, é uma capilaridade muito grande que eu acho que dificilmente uma outra ONG no Brasil conseguiu fazer. Agora você falou... Aí voltando aqui para o Piauí, só rapidinho. Numa parceria com a Petrobras, beleza, a gente começou a distribuir alimentos, mas aí as pessoas também estavam sem ter como cozinhar. Aí a Petrobras Nacional conseguiu levar botijão de gás gratuitos para o Brasil inteiro. Aqui no Piauí foram 7.500 botijões, foram algumas rodadas de 1.500 botijões. Então, de Corrente a Cristalândia, a CUFA estava lá. Eu sinto que parece que não foi bem divulgado, né? Há uma política de vocês? Não, na verdade, assim, vou dar um exemplo de ontem. Ontem, domingo e sábado, nós fizemos um evento chamado Favela F5. E eu sou jornalista, vocês são jornalistas, então nós participamos dos mesmos grupos de fonte e tudo mais. O que é que eu faço? Eu mesmo faço os releases da CUFA Piauí. Eu mesmo mando, né? O Brandão recebe, ele sempre está fortalecendo, divulgando. A gente manda, a gente pauta. Sim. Mas aí, acho que não sei o que acontece.
Aí alguns veículos não vão, outros acham, não sei, né? Mas tudo isso foi informado no período. Sempre certo? divulgado, inclusive, com muita transparência, porque a CUFA Brasil tem um site nacional, que todos esses dados estavam lá, foi feita auditoria. Não Qual o teve nome do nenhum site, problema. Garcia? É bom a gente É bom divulgar. ter. Se não me engano, é cufa.org.br. Se você botar alguma coisa assim no Google, ali, né? É porque ele olhou para cá. Vocês têm 3 pés, né? Posso dizer assim, na ONU, que é na habitação, juventude e direitos humanos. Isso se vincula aos, vamos dizer, ODS? Sim, total. Quando a gente começa pela paz, o principal ODS ali é o de uma busca pela paz dentro da sociedade. Então, tudo que a CUFA faz tem esse viés de buscar uma paz dentro das comunidades. Então, assim, a gente... Esses representantes estão lá na ONU ou são só daqui do Brasil que fazem? Vocês teriam pessoas da CUFA fazendo essa ponte de habitação, juventude e direitos humanos? Se fala na ONU, na ONU. A gente tem, na verdade, 2 cadeiras. Aí vincula a questão da ODS também. Sim, né? nós temos 2 cadeiras lá, que é essa de juventude, e eu não vou lembrar a outra, né? Aqui falou habitação. Eu não vou lembrar mais. Juventude e direitos humanos. Isso, acho que é isso mesmo. Nós temos essas cadeiras lá. E, assim, hoje, como eu lhe falei, nós temos a CUFA Global. Estamos presentes em 48 países. Então, esse ano já teve a Expo Favela na França. Né? Foi a primeira Expo Favela internacional. Daqui a uns 2 anos, eu acho, nós já vamos ter a primeira Taça das Favelas mundial, que aí vai ser país contra país. Agora nós temos, né, estado contra estado. É outro setor que a CUFA atua, que é a questão do esporte, né? Como é essa questão, essa participação de vocês na questão do esporte? Como é que se organizam isso? A gente tem hoje um campeonato chamado Taça das Favelas, que ele iniciou lá em 2012, né, ainda. No Piauí nós já fizemos 2 edições. E esse ano, para vocês terem uma ideia, nós tivemos 32 seleções participando, meninos e meninas. Então, um pouco mais de 800 jovens, né? Meninos e meninas de 14 a 17 anos, os meninos. As meninas a gente libera um pouco mais, porque é muito difícil formar time feminino no Piauí. É difícil demais. Então, a gente dá uma elasticidade assim, para a idade. E nós movimentamos os jogos nas 4 zonas de Teresina. Zona Norte, Zona Leste, Sudeste... E Sul, né? Levamos jogos para cada um desses lugares. Aí fazemos as peneiras, fazemos as oitavas, quartas e semifinais. A final nós fizemos no estádio Lindolfo Monteiro. Aí você imagina um garoto que, na verdade, eles não precisam da CUFA para jogar bola. A gente sabe bem que agora, numa quebrada, em qualquer comunidade, eles estão lá no meio do sol quente, arrastando os pés e jogando bola. Jogando bola, é verdade. O que a CUFA faz? Organiza o campeonato e dá visibilidade. Então, aí entra a imprensa, divulgando, mostrando que lá na favela não tem só a violência, não tem só o tráfico, não tem só a criminalidade. Se tiver a oportunidade, os meninos dão show no futebol, no esporte, em tudo que eles fazem. Eu queria tratar sobre isso, eu tinha notado aqui. O trabalho da CUFA, de alguma forma, ajuda no combate à violência juvenil, à violência nas favelas e à prostituição infantil. Prevenção no geral. Sim, total, porque o que é que a gente quer? A gente sabe que esses meninos e meninas que jogam a Taça das Favelas, nem todos vão virar um Neymar da vida. Mas a partir do momento que eles estão disputando o campeonato, e aí eles têm contato com a nossa própria equipe de comunicação, com a equipe de produção, então ali pode despertar o interesse dele, devia ser um futuro jornalista, devia ser, sei lá, um futuro produtor, um arquiteto. Então, assim, a gente fala que a Taça é mais do que um campeonato de futebol. Por conta disso, né? Porque a gente está trazendo esses meninos para que eles tenham a visão de serem o que eles quiserem ser. Né? Que a vida deles não está restrita àquele mundo das ruas onde eles vivem. Tá entendendo? Então, nós, no finalzinho do campeonato, selecionamos os melhores jogadores de cada posição, formamos a seleção Piauí, viajamos 3 dias no ônibus daqui para São Paulo, para eles disputarem a Taça da Favela Brasil. Aí lá nós chegamos até as quartas de finais. Foi bem, lá eu vi no Globo Esporte. E aí, dia 21 agora de dezembro, vai ser a grande final nacional. Se o Piauí tivesse chegado na final nacional, era o Piauí sendo divulgado no Brasil inteiro. Então é o que eu faço um apelo aqui a todos os parceiros do setor público e privado. Vejam os projetos da CUFA, vamos se somar, vamos apoiar, porque a gente tem esse potencial real de transformação dentro das comunidades e na vida desses jovens. Na verdade, o trabalho incentiva que as pessoas procurem seu caminho, que saiam da mesmice, que
tira as pessoas da possibilidade de elas sair do crime. Pelo crime, né? Porque, ó, por exemplo, o que acontece muitas vezes? A juventude do Piauí, elas passam uma juventude invisibilizada. Se você chegar, sei lá, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, 3 horas da tarde numa comunidade dessa, você vai ver ali um grupinho de meninos embaixo de um pé de manga fazendo o quê? Só jogando conversa fora, pensando besteira, caçando conversa, apertando campainha e sair correndo. Então, assim, a partir do momento que há projetos como a CUFA, como outros também, associações, chegam e levam o projeto lá para dentro, aí as coisas começam, de fato, a melhorar. Porque o governo também, né? Eu falo governo, mas são todos os 3 níveis, né? Prefeitura, federal e estadual. Não consegue chegar na ponta, muitas vezes. Então, precisam das OS6 do terceiro setor para estar lá, né? Você falou no ponto que eu ia exatamente... Como é esse apoio? Porque você precisa de estrutura, de quadras, de ginásio, de pequenos estádios. Né? Como é que é isso? Como é essa relação com o poder estatal nesses 3 níveis? Pronto. Aí, eu vou começar com um exemplo, mas depois eu respondo. Quando os nossos jogadores daqui do Piauí foram disputar a taça esse ano, o campo lá em São Paulo era de grama sintética. Em Teresina, se eu não me engano, só tem um único campo com grama sintética. Aí, uma das dificuldades é que os jogos já eram o treino deles. Ou seja, nas quartas de final, que foi quando eles desceram, é que eles já estavam assim, mais organizados, mais assertivos nos passes, nos toques e tudo mais. Já tinha conhecido o gramado. Entendeu? Né? Se tivesse antes, poderia ter... Não é? Aí você vai ver que em Fortaleza tem aquelas areninhas. Basicamente toda a comunidade tem. Ou seja, lá tem um investimento. Aqui ainda está faltando. Então, assim, até isso a gente consegue perceber e repassar, transmitir esse sentimento para as gestões. Para os gestores, né? Vocês fazem esse diálogo com eles para já irem adaptando, adequando. Tem conseguido algum sucesso? Tem conseguido sucesso? Olha, eu vou lhe falar aqui, não vou citar nem qual foi a gestão, mas assim, em outubro eu fiz um bolinho de aniversário de um processo, nós pedindo uma sede para a CUFA poder trabalhar, né? Porque assim, a gente recebe muita doação de alimentos, precisa estocar, precisa manter, e precisa desenvolver diversas outras atividades que a gente ainda não consegue fazer. Temos os parceiros, mas não conseguimos fazer porque não temos um local específico, né? E aí alugar sai muito caro, porque, enfim, nós somos uma ONG. Então, completou um ano o processo rodando em tudo que era secretaria lá e até hoje estamos sem a sede. Aniversariou sem sair do papel. Entendeu? Aí sopramos a velhinha lá. Então, assim, é claro que nós temos tido boas parcerias, tanto na prefeitura como no governo, mas alguns entraves ainda acontecem. E a gente sente que isso não deveria ser tão dificultoso, né? Até porque, pelo resultado que a gente tem, que a gente dá para o próprio governo, por exemplo, uma piauiense dessa na Globo, levando a bandeira do Piauí, a visibilidade, é bom para todo mundo. É claro. Além disso, estaria se associando às políticas públicas da própria prefeitura e do Estado. Né? O Balciano foi recebido recentemente pelo governador, né? Eu vi com as imagens lá. Sim, o governador Rafael, ele nos recebeu, na verdade, no ano passado, né? E a gente pôde levar os 10 empreendedores do ano passado, para que ele conhecesse, aí lá ele viu de fato o que cada um fazia. Ele, esse ano, garantiu apoio, né? Esse ano a gente está tentando novamente uma nova agenda com ele. Aí quando está acabando, ele não conseguiu, mas eu tenho fé que vai dar certo antes do dia 31, viu, governador Rafael? Nos receba aí, por favor. Até para que ele também conheça essa piauiense que foi top 10 nacional, né? Ele tem sido aberto a essa... Sim, os assessores dele também, né? Quero aqui agradecer desde já, por exemplo, o Washington Bandeira. Ele disponibilizou os ônibus para que a gente pudesse levar os meninos para o campo com pontualidade e segurança, disputar os jogos. Né? A secretária Núbia está sempre com a gente, o secretário Washington Bonfim. O próprio secretário Chico Lucas sempre apoiou os eventos da gente, embora seja uma secretaria mais, né? Mas eles têm a área social também de atuação. Então, na Expo Favela, por exemplo, ele disponibilizou aquele serviço de emissão de documentos. Então, porque o que acontece? E aí, isso é um outro sentimento que quando a gente vai fazer o evento, a gente percebe. O morador da comunidade não tem tempo durante a semana para ir regularizar um título, a certidão, até mesmo para procurar uma consulta. Ele pode estar com a dor na barriga, nas costas, onde for, ele durante a semana está despachado ali. Aí a CUFA, se faz um evento no final de semana, ele consegue ter acesso. Entendeu? Então a CUFA está sempre fazendo essas pontes, essas conexões. Já que você falou em segurança pública, como é a tua sensação, visão sobre a questão da violência nas favelas? Olha, eu vou falar aqui de maneira bem geral. No Brasil, de maneira geral, a gente está... Porque assim, e o Brasil é um pouco refém dos outros países da América Latina. Então, nos anos 90, a gente pega ali a
país lá do Pablo Escobar. Colômbia. Era uma narcodemocracia, todo mundo sabe disso. Entendeu? Então, e aí, a produção é lá, mas a rota de escoação é as fronteiras do Brasil, né? Tanto é que hoje as facções estão muito ali naquela região Pará, porque são fronteiras para a Europa e tudo mais. Então, qual que é o grande gargalo da segurança, pelo menos do pouco que eu vejo, pouco que eu entendo? E é porque eu estudo, tipo, segurança pública há 5 anos por conta própria, assim, empírico, né? Vejo documentário, assisto pesquisas e tudo mais. É esse enfrentamento conjunto, né? Entre os governadores, um alinhamento maior. Eu acho até que o Piauí, no caso especificamente do Piauí... Só a política de repressão não funciona. É que é aquilo que a gente estava falando no comecinho, né? Séculos aplicando as mesmas estratégias que não deram certo. Então, assim... E outra coisa, por exemplo, você prende um cara aqui, um traficante, o chefe de uma quadrilha. No lugar dele tem vários outros. Então, também, o que está adiantando, assim, né? Encarcerar em massa a galera... A inovação é rápida, né? Tá entendendo? Exatamente, é cíclico, é muito rápido. Então, assim, a gente tem que entender, de fato, fazer um estudo aprofundado. Mas o grande gargalo que eu vejo é esse. É essa integração maior. E agora nós temos inteligência para isso, nós temos tecnologias inovadoras para isso. E no Piauí, eu vejo assim, o secretário tem tido bons resultados. Né? Por exemplo, nós tivemos agora imagem recente da PM, não vou lembrar o estado, do PM jogando um policial, do PM jogando um morador em São Paulo. Da ponte, né? Na Bahia, o cara executou 2 jovens. Aí sem uma... Então, assim, no Piauí, um dos resultados positivos é o quê? A letalidade da polícia do Piauí é baixa. Então, isso é um ponto diminuiu positivo. muito também. Agora, sim, no Piauí, o secretário também tem feito um esforço para sufocar a parte financeira da criminalidade, porque a parte financeira é que digamos, financia essa violência que a gente vê nas ruas, né? Do assalto, do tráfico. Mas eu quero evidenciar, com todos esses avanços, que ainda assim, a ação policial ainda visa muito preto, pobre e favelado. Isso é uma realidade no Brasil, tá? Nós estamos encaminhando aqui já para o final do nosso bate-papo, Valcino, mas eu queria, porque é uma coisa que mexe muito com a gente, a questão da educação. Como a CUF atua na questão educacional? Olha, vou voltar aqui na Taça das Favelas. Só disputa a Taça das Favelas quem está matriculado e frequentando. Então, assim, no momento da inscrição, todos os técnicos têm que apresentar que todos os meninos e meninas que estão jogando estão matriculados. Então, isso, quando a gente realiza uma edição da taça, a comunidade inteira fica empolgada no ano que vem já. Então, eles já vão ter, os técnicos já sabem, só joga quem tiver matriculado. Isso é uma ajuda que a CUFA dá para o governo e para a prefeitura. A gente também quer oferecer cursos dentro das comunidades, mas aí, sem uma sede, a gente fica impossibilitado disso, né? Por exemplo, lá eu visitei a CUFA do Parque Santo Antônio, em São Paulo. Eles têm uma turma de inglês. Inglês em favela. Aí você imagina um jovem de favela, porque ele já fala o favelês, né? Que são dias e tudo mais. Agora ele falando... Favelês, fala favelês, tipo... na linguagem empresarial tem network, tem não sei o quê, né? E no favelês não, a galera se vira, dá seus pulos, faz seus corres, né? E lá agora, na CUFA Parque Santo Antônio, tem um English em favela. Então você imagina um jovem de 16 anos falando inglês. Né? Quais as possibilidades de mundo se abrem para ele a partir desse então, então, eu entendi. É uma preocupação da CUFA também estar se integrando com a questão da educação, além da questão social, né? Que ele me parece muito que é muito a base é a assistência lá. Sim. Combater a fome, que é importante. Uma outra coisa que eu vi lá também, porque é importante eu aqui no Piauí visitar as outras CUFAs, né? E todo mundo se visitar, na verdade. Nessa sede da CUFA Parque Santo Antônio, tem uma salinha que a prefeitura colocou lá para que as pais e mães, né, possam ir lá com um cartãozinho que a prefeitura dá, e elas compram o uniforme do filho, tipo um cartão com valor de R$600. Compra o uniforme do filho, se tiver precisando de material didático, caderno, lápis, compra lá também. Ou seja, é uma base dentro da prefeitura, os pais e mães não precisam ir até a escola, não precisam ir até o centro, até São de lá, está ali pertinho delas. Então, assim, a gente tem que pensar a estratégia nesse sentido. Às vezes, aqui em Teresina, até o fardamento é no interior mesmo. Ainda é uma coisa que se paga. Agora, você falou uma coisa aí, que eu acho que falta uma parte que arte e cultura. Você falou de alguma forma em relação às feiras, mas a cultura hip-hop, funk, sim, como é que é isso? A relação de vocês?
os embates, eles chamam também de... É como se fosse um... Criminalização? Não. Não. Na manifestação cultural, eles fazem o embate, como se fosse uma... A crítica? A crítica, mas eles estão disputando um com o outro e falando a batalha. Sim. Como é que é isso? Vocês lidam com essa parte, não lidam? Pegando esses 3 segmentos, hip hop, o reggae, a turma do reggae e também o funk. Olha só, como eu disse no começo, a CUFA nasce a partir da cultura de rua, do hip hop. Né? Então, o próprio MV Bill, que é um dos fundadores da CUFA, ele é hoje um dos maiores rappers do Brasil. Né? Tem o Racionais como principal grupo, o MV Bill, tudo mais. E o próprio Celso Ataíde, que é o fundador da CUFA, ele foi um dos empresários do Racionais durante uma boa parte da época. Então, assim, é uma ligação muito forte. O Celso Ataíde também lançou um prêmio chamado Prêmio TUS, que durante muitos anos foi a maior premiação voltada para o hip hop no Brasil. Começou a trazer artistas de fora para fazerem shows junto com os artistas locais. Né? Então, hoje, a gente também tem acesso aos cantores de funk, por exemplo, né? Porque, tipo, Pose do Rodo, diversos outros. Porque essas pessoas dentro das comunidades são, tipo, Deus, assim, né? Eu tive a oportunidade de ver o show do Pose. Eu perguntei isso porque parece que eles estão mesmo na penumbra. Por quê? Você fala dos artistas daqui? Daqui. Não, mas isso não é só no funk, no reggae local, não. É assim, o artista piauiense, eu vou falar de maneira geral, e saindo até da música, no circo, na dança clássica. Que é outro setor interessante, né? Do circo. Vamos pegar aqui que mais? Na música também. Os artistas aqui ainda enfrentam muita dificuldade. No audiovisual nem se fala, porque o audiovisual é uma arte muito cara. Né? E graças aí às políticas públicas do governo atual, nós tivemos diversos editais, teve a reestruturação do Ministério da Cultura, que as coisas começaram a se fortalecer, a ganhar uma nova oxigenação. Mas, assim, aqui ainda é muito difícil, porque o público consumidor é pequeno, as casas de shows são poucas e elas têm uma durabilidade muito pequena. Às vezes, você abre uma casa de show, ela não dura, às vezes, 2 anos, já fecha. É uma coisa que, inclusive, o jornalismo precisa investigar, viu, Brandão? Assim, por que isso acontece, né? Agora, será que se fosse ocupado por esse público, ele não teria vida mais longa? Então, aí que entra. As comunidades, elas estão sempre se organizando. Vamos pegar aqui, desde os quilombos até aqui, né? Dos quilombos, tinham ali as rodas de capoeira, as rodas de samba, no finalzinho do Brasil Império também. E toda aquela cultura foi reprimida. Reprimida porque a pessoa não podia estar tocando tambor, tá numa roda de capoeira de samba, a polícia chegava lá, batia, quebrava e prendia todo mundo. Mas fomos resistindo dentro das comunidades. O samba hoje é a principal música brasileira conhecida fora do país. O funk vem sendo reprimido, diversos bailes funks foram também criminalizados e tudo mais. Então, assim, onde é que as políticas públicas erram? Buscando reprimir a violência, acabam reprimindo também a arte, a cultura que é feita que é produzida a partir dessas comunidades. E que tem potencial. Você vê que a Beyoncé veio para a Bahia. A Bahia foi procurar exatamente. Foi procurar exatamente o quê? Os artistas locais. Ludmilla, o pessoal da Bahia. Michael Jackson, quando veio para cá, que gravou no Pelourinho, né, com o Olodum, com a Timbalada. Então, assim, falta, na verdade, por que a gente não fortalece mais do que devia a arte e cultura urbana e periférica? Porque falta esse olhar sensível. Né? Então, assim, tem um projeto muito bonito aqui, que vocês podem até ver depois, chamado, acho que é Música Eficiente, que aí eles trabalham mais com crianças que têm autismo, tem, né, algumas deficiências cognitivas e tudo mais, através da musicoterapia. Então, a música, existe a música de massa, de entretenimento, mas tem até esse outro lado que é mais invisível ainda, né? Entendeu? Mas está acontecendo o tempo todo e se reinventando e se ressignificando dentro das comunidades. Que bom. Nós estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo. Nós entrevistamos aqui hoje no nosso podcast o presidente da CUFA, Valcian Calisto. Valcian, para as suas considerações finais, pode ficar à vontade. Dizer que nós vivemos num país riquíssimo, num estado riquíssimo, né? Principalmente de belezas naturais, mas especialmente de pessoas que estão o tempo todo inovando dentro das suas dificuldades, se superando a cada dia, e a gente precisa ter sim um olhar sensível para elas e pensar a estratégia de fortalecê-las, de empoderá-las, para que elas não caiam no abismo da invisibilidade, da violência, todas essas questões que nós tratamos aqui no podcast.
A CUFA, mas não só a CUFA, está aqui aberta a parcerias, abertas, né? Porque a gente já atua dentro dessas comunidades, então a gente tem até mais respaldo e confiança das comunidades para levar tudo que for de serviço que o governo, a prefeitura possa ter, que os deputados estejam pensando em fazer como projeto dentro das assembleias, dentro das câmaras municipais, né? A CUFA é essa ponte, essa estrada, essa conexão. Então, eu quero agradecer enormemente aqui ao Brandão pelo convite, dizer que 2024 foi um ano positivo, 2025 deve ser, né, pelo nosso trabalho, pela nossa disposição, pela nossa entrega, melhor ainda. Ok, muito obrigado ao Valcian Calisto pela entrevista aqui no nosso podcast. Lembrar os nossos internautas aí que ativem o nosso sininho e ajude a gente a fazer o nosso trabalho. Agradecer também ao meu amigo Roberto John. Professor, gostou da entrevista? Gostei, foi um bom esclarecimento e o Valcian está muito, vamos dizer, consciente do que ele faz e com muito entusiasmo. Isso é que é bom, né? É bom, jovem, né? É isso que assim, rapidinho, né? Que aí é uma coisa que a gente não conversou assim, mas as lideranças, eu falei bem no começo, na CUFA forma liderança. As lideranças também precisam ser renovadas, precisam ser oxigenadas, né? E aí a gente vem sentindo falta disso, até no debate político mesmo da coisa, né? Vocês que já estão nisso há mais tempo que eu, acho que vocês sabem melhor. Ok, muito obrigado ao Valcian. Estamos encerrando aqui o nosso podcast. Até breve.